Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Vamos de novo, hein? Boa noite. Aleluia. A paz do Senhor. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. O Daniel da Doris estava por aí. Ele saiu? Não? Então, aleluia. Glória a Deus. Ele gostaria de dar um testemunho, ele falou para mim, mas qualquer coisa no final a gente convida ele novamente. Amém? Muito bom estar com vocês aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Amém? Se você não tiver a Bíblia aí, pode procurar no seu iPhone, no seu celular, ou no telão ali também você vai poder acompanhar juntamente conosco. Eu vou ler aqui na minha, na versão NVI, lá em cima está na versão nova. Então vai dar um pouquinho de diferença, mas é a mesma coisa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Minha irmã, se puder trazer um pouquinho de água para mim, eu agradeço, que aí eu já... Vamos lendo aqui a palavra do Senhor. Eu vou convidar você a ficar de pé para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Amém? Versículo 24 a versículo 27. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, obrigado, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces, seus fundamentos na rocha. Mas quem ouve minhas palavras e as não pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Aleluia! Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra, que o Senhor venha ministrá-la no nosso coração nessa noite, e que ela venha entrar com uma boa semente em cada um dos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Aleluia. Nós talvez já ouvimos esse texto algumas vezes, né? Eu quero, nessa noite, mexer um pouquinho com você. Peço licença, né, para que nós possamos entrar um pouquinho aqui naquilo que Deus tem compartilhado no nosso coração. E eu não sei se minha esposa, talvez ela saiu, mas se ela estivesse aqui, ela ia confirmar que nos últimos dias se tornou um hobby nosso assistir programa de reforma. Então, talvez você deve ter visto alguma vez. Alguém aqui assiste? Yuri, né, profissão, né, mais algumas pessoas. Mas esses programas de reforma, a gente já começou a assistir um dia e virou um hobby nosso. A gente já queria assistir o que vai acontecer, como é que vai virar aquela casa e tal. E é interessante que todas as vezes, nesse programa que a gente assiste, as pessoas têm mais ou menos os mesmos pedidos, né? A gente precisa melhorar a cozinha. Eles sempre falam, todo programa eles usam a palavra conceito aberto, né? Tem que abrir o conceito aberto, tem que fazer isso, tem que mudar isso, tem que abrir aqui e tal e tal. E é interessante que a pessoa que está ali, a arquiteta, ela vai tomando nota. E as pessoas sempre falam daquilo que é aparente, daquilo que é por fora, né? Mas a primeira pergunta que a pessoa faz, geralmente, ela fala assim: qual é o seu budget? Quanto você está disposto a pagar por isso? Que você está fazendo uma lista gigante, né? Pessoal, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. Aí a pessoa, a apresentadora, ali, a arquiteta, fala: tá, mas e quanto que você tem de orçamento? É assim também que funcionava com você, Yuri? Não sei. Quanto que é o teu orçamento? E algumas vezes a pessoa joga um orçamento lá embaixo e a pessoa fala: então, na verdade, com esse orçamento aí não vai dar certo, né? E a realidade é que muitos de nós, quando a gente vai olhando para esse texto, e a gente vai entrar aqui um pouquinho, a gente quer mudança, sim ou não? Na nossa vida. A gente quer coisa melhor, a gente quer crescer. E nessa noite, querido, eu vou entrar aqui, nessa mensagem, eu peço licença para você, para dizer para você assim: existe um preço a ser pago. Mas eu vou explicar o que eu vou falar. Aleluia? Glória a Deus. E muitas vezes, quando a apresentadora, a pessoa está ali, ela fala: olha, seguinte,
tem um preço, né? Você está disposto a pagar esse preço? E a pessoa praticamente se ofende. Não, né? É muito caro. E o que eu quero que você entenda, e eu entendo nessa noite, é que existe um preço. Diga assim para mim, existe um preço a pagarmos. Muitas vezes a gente vem para Deus e o Evangelho, ele é o Evangelho da graça, o Evangelho de graça, né? Que Cristo morreu por todos nós, sim ou não? Para virmos até Jesus, diga assim, não custa nada. Para você vir até Jesus, não custa nada. Para você ir após Jesus, te custa tudo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quanto custa você chegar até Jesus? Nada. Porque eu não poderia pagar esse preço. Você não poderia pagar esse preço. Mas quando Jesus fala para os discípulos, aqueles que querem o seguir, ele olha assim, se você quer vir após mim, me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Diga assim, há um preço. E o preço de seguir Jesus, querido, o preço do Evangelho, o preço daquilo que nós desejamos, é o que eu quero falar um pouquinho nesta noite. Aleluia! E muitas vezes nós ouvimos pessoas que querem chegar até Cristo e ter a sua vida magicamente transformada. Pastor, né, ministro, Carlos, ora por mim, coloca a mão na minha cabeça, ora mais forte, Carlos, faz o trabalho por mim. Aí você sabe que não é assim que funciona. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da palavra liberada, sim ou não? Mas diga assim, existe algo que precisa estar alinhado com isto. Não é somente eu chegar, liberar uma palavra sobre você, existe um poder sobrenatural de Deus que vai agir na sua vida, que age em nossas vidas, mas existe uma obra do Espírito em cooperação conosco, com a nossa vida. Aleluia? Vocês estão comigo ainda? Então, a obra do Espírito, existe, diga assim comigo, existe um esforço, existe um trabalho. O reino de Deus, ele é tomado à força. Aí você não precisa mais repetir. E muitas vezes o trabalho que nós temos que fazer é sair de cena. Então nós vamos conversar algumas coisas aqui. Eu lembro que alguns desses episódios, é interessante que a pessoa quando chega, né, se você já assistiu algum programa de reforma, ele fala, beleza, peguei sua lista, agora sai e deixa eu trabalhar. E a pessoa às vezes tem que sair de cena e deixar quem entende fazer a obra. Sim ou não? Aleluia! E nesse caso, querido, muitas vezes dentro desse trabalhar de Deus na nossa vida, a gente quer fazer as coisas. Meu pai, ele é um homem excepcional, sensacional. Mas ele acha que ele é um empreiteiro. E minha mãe diz que não. E muitas vezes nós, homens, achamos que não, vamos consertar aquele negócio. Aí fica lá o chuveiro, né? Não fica bem e tal. E às vezes o empreiteiro chega na casa e fala, agora deixa que eu faço. Né? Sai de cena. E quem é o empreiteiro na nossa vida, no nosso caso, é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo precisa entrar em cena. E quando ele entra em cena, nós precisamos deixá-lo. Muitas vezes, querido, esse trabalho, ele vai exigir um preço um pouco maior. Para algumas obras, você começa a ouvir assim, pastor, eu preciso de eu vou falar alguns temas aqui, né? Preciso de uma reforma no meu casamento. E o pastor pode falar assim, vamos lá então, vamos orar, e Deus vai abençoar, e Deus vai agir na sua vida, né? Sim ou não? E há poder nisso. Mas se o camarada, se o homem, não tiver um esforço, um trabalhar dele. Você está comigo? Vou pegar um exemplo bem prático. Às vezes você pega, por exemplo, algo que é mais difícil, você aparentemente, você fala assim, há um preço maior, o filho está... Às vezes a gente escuta algumas situações um pouco mais difíceis. Para Deus nada é impossível. Às vezes, por exemplo,
O filho está nas drogas. Chega, Oscar, você pode orar por mim? Para meu filho sair das drogas. A Oscar pode orar. E há poder na oração. Há poder de Deus naquilo que ela vai fazer naquele momento. Vai orar sobre a vida. E Deus pode libertar, sim ou não? Mas às vezes o que levou esse filho a estar nas drogas foi um pai e uma mãe distante. E agora precisa de um trabalho. Existe um pai e uma mãe que precisam se aproximar de um filho, mais uma vez. Está comigo? Estou dando alguns exemplos aqui práticos. Então, nessa noite, querido, eu quero conversar com você, trazer um pouco para você aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Que Deus, Ele é poderoso para fazer. A palavra de Deus diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Ele quer entrar em cena. Agora, quando Ele diz assim, o mais Ele vai fazer, Ele quer trabalhar junto com você e comigo. Deus tem um trabalhar nas nossas vidas e quando nós entendemos que existe um preço, querido, um preço de oração, um preço de investimento, nós vamos entendendo aonde então o Senhor quer nos levar. Quando existe uma maior mudança, existe um maior preço. O casamento precisa de investimento. Por exemplo, vai ter uma conferência daqui uns dias de casamento. Sim ou não? Aí você fala assim, poxa vida, meu casamento está tão ruim, estava ruim, né? Aí agora você tem uma oportunidade de investir no seu casamento. Como que você investe no seu casamento? Orando? Sim. Abençoando? Sim. Mas também você pode ir além. Você pode trazer tua esposa e falar assim, esposa, eu queria que minha esposa estivesse aqui. Eu podia usar como referência, né? Eu quero levar você numa conferência de casais, vou investir no nosso relacionamento. Olha que coisa legal. Eu vou levar você uma vez por semana, por mês, sei lá onde, né? Comer alguma coisa diferente. Cadê as mulheres para dizer, ô glória? Né? Glória a Deus. Então, nessa noite, querido, eu quero ser bem prático e didático com você em algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração. O Espírito Santo ministrou esses dias atrás sobre esse preço que nós precisamos. Não é simplesmente você chegar, e é tão interessante nesses programas, que muitas vezes o arquiteto, né, o engenheiro lá, chega e a pessoa fala assim, olha, eu quero abrir tudo a sala, eu quero pintar as paredes, eu quero todos os móveis novos. E aí a pessoa fala assim, beleza, mas o que precisa ser alterado, você não está enxergando. E aí é tão interessante, ainda mais nas casas mais antigas. Quanto mais tempo a casa tem, mais tempo aquela casa tem, que não foi colocada num fundamento certo, num lugar correto, você vai ver que o que precisa ser trabalhado é o fundamento. Todas as áreas da nossa vida, eu quero começar com essa, aqui foi uma introdução, né? Todas as áreas da nossa vida, ela precisa estar fundamentada em Jesus. Diga assim comigo, todas as áreas. Todas quer dizer todas. Precisa estar fundamentada em Jesus. Não basta a gente querer mudar o exterior, se o fundamento não for Cristo. Se a base fundamental, e nós lemos aqui o texto, Mateus capítulo 7, que vai falar, aquele que ouve as minhas palavras, as palavras de Jesus, e as pratica. Aquele que sai do ambiente que ele está ouvindo Jesus falar e coloca em prática. Não basta eu vir na igreja todo domingo e ler a Bíblia todo dia e escutar a palavra todo dia se eu não praticar. Agora, quando nós praticamos, quando nós colocamos em prática aquilo que nós estamos ouvindo, nós vamos começar a observar progresso do céu. Aleluia! Glória a Deus, vocês estão quietinhos hoje. Amém. Vamos lá, então. Muitas vezes as pessoas não querem investir, queridos, no fundamento. Elas não querem investir naquilo que está por trás das paredes. Você chega na casa, né? Fala, não, vamos pintar essa parede aqui. Vamos arrumar o relacionamento aqui por fora.
Aí o construtor fala, beleza, eu estou usando exemplo aqui, a gente já vai entrar bem no texto, né? O construtor fala, beleza, vamos pintar a parede, mas é o que está atrás da parede que precisa ser reformado. Não, mas isso aí eu não quero mexer. O que está lá dentro, o que está lá no fundo. E o Espírito Santo deseja entrar mais fundo. Diga assim, Deus quer entrar mais fundo na nossa vida. Deus deseja ir naqueles lugares aonde somente Ele pode ir. E é o fundamento que vai fazer a diferença. Quando se fala de fundamento, querido, fala de coisas que ninguém vê. Fala de lugares que ninguém pode enxergar. Às vezes vai levar tempo, vai fazer bagunça, vai tirar as coisas do lugar, vai exigir sacrifício, sacrificar outras coisas. Eu vou ficar usando esse exemplo do programa, né? Toda hora aqui. Às vezes a pessoa fala, mas eu queria tanto ter uma piscina no quintal. Aí o construtor fala, beleza, mas a gente precisa primeiro arrumar isso aqui. Enquanto você não arrumar, a casa vai cair, você está querendo pôr piscina. Você está entendendo? Então nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre fundamento. É aquilo que a gente não vê. Por exemplo, um fundamento. Oração. Ninguém vê você orando. Ninguém vê quando você está gastando tempo de oração. Há tempo a sós com Deus. Jesus, sendo Deus, gastava tempo de oração. Jesus, sendo Deus, ia para o lugar secreto. E a vida de oração de Jesus refletia no público. Aquilo que ele fazia no secreto refletia no público. Talvez o irmão pode soltar aquela musiquinha gostosa no fundo que me ajuda a pregar. Meu esposo não está aqui, aí fica um ambiente legal. Outra questão, leitura da palavra. Quanto você vai lendo a palavra, você vai meditando na palavra. Mas pode bem baixinho. Você vai meditando na palavra, você vai se enchendo. Tem um pregador que esses dias eu estava ouvindo ele falar, e ele falou assim, constância triunfa, vence paixão. Constância vence a paixão. Às vezes você vê alguém que é muito apaixonado, a pessoa chega com muita gana, com muito gás, mas se ela não tem constância naquilo que faz. Eu, por exemplo, vou na academia, estou sentindo que eu vou na academia, né? Aí daqui a pouco já vai passando aquele sim. Sim ou não? Mas quando você tem constância, é a velha história da tartaruga e do coelho. Quem já viu essa história? Quando a gente era criança, a gente escutava, né? A tartaruguinha indo devagarinho. E aí você vê aquele senhor, aquela pessoa que está todo dia orando, aquela pessoa constante. E aquele outro que vem com toda a paixão. Muitas vezes a gente vê pessoas, e a Bíblia fala sobre as diferentes sementes, cheio de energia, cheio de paixão, mas vai perdendo. Então, a constância. No quê? Na oração. Pastor, eu não tenho tempo para orar 1 hora. Você tem 5 minutos? Comece com 5 minutos. Eu vou para o meu quarto, vou orar em 5 minutos. Ah, pastor, eu não tenho tempo, eu olho a minha agenda, mas sabe o tempo que você sai do teu trabalho para a tua casa? Você pode ir orando. Aí você vai ali, meditando, e você vai gerando o ambiente de oração. Coloca o versículo, vai se enchendo da palavra. Coisas que ninguém vê. E você está trabalhando no fundamento. Aleluia? O agir é do Espírito, mas existe sim esse trabalho. Quando nós olhamos para algumas coisas, a gente sabe que é humanamente impossível fazer. Restaurar um casamento. Alguém tem poder para restaurar o casamento de alguém? Alguém tem poder para tirar alguém das drogas? Alguém tem poder para tirar uma pessoa que está num leito de cama? Não, só Deus, só o Espírito. E esse trabalhar do Espírito é dele. Agora a pessoa saiu, vamos dar um exemplo prático, saiu do hospital, né? O camarada foi para o hospital com problema de coração, estava lá, a igreja se levanta, ora, as veias tudo entupida, né? Comeu
churrasco demais. Aí o cara sai do hospital, se ele não tiver trabalhar. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fundamento. Fundamento é Cristo e nós precisamos trabalhar em algumas áreas da nossa vida que são importantes. Amém? Glória a Deus. Eu referendo aqui, referência a outro programa de TV aqui também. Você vê, se esse trabalhar, ele não for um trabalhar na nossa mente, uma renovação da mente. Você pode orar pela pessoa, você pode fazer, né, aquela oração poderosa, e o Espírito Santo vem e faz a faxina. Eu gosto muito de falar assim, que quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, é como se uma luz acendesse. E a luz, ela gera responsabilidade dentro de nós, dentro do nosso coração. Ou seja, até aquele momento você não sabia, mas a partir daquele momento a luz entrou. E quando a luz entra, a responsabilidade vem do que fazer. É como se você estivesse andando numa casa, tudo escuro, está no escuro. O Evangelho de Cristo entrou. Jesus entrou na sua vida. Aí você canta assim, entra na minha casa, entra na minha vida. E a primeira coisa que às vezes ele quer fazer é falar assim, mexe com minha estrutura. Sim ou não? Mexe aonde o Senhor quer mexer, para que essa casa, porque olha o que o texto vai falar, que virá, não é uma questão, quando eu venho para Cristo, o Evangelho de Jesus verdadeiro, querido, ele nos deixa saber que virá dias maus. Quando vem a chuva, quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, diga assim, quando vier o dia mau, se você está firmado, talvez, querido, aparentemente, todas as áreas da sua vida, elas não vão estar aparentemente com aquela, né, vou voltar para a ilustração aqui, com aquele fogão bonito, né, com aquele conceito aberto. Ou voltando aqui, talvez o teu casamento não está ali, você postando foto, viajando direto, né? Tá, mas você está firmado. E no dia mau, você está firmado. Ou tua casa, tua vida pessoal e assim por diante. Aleluia! Por isso que nós precisamos, queridos, sempre ter um local de constância no céu. Um local de entendimento, um culto racional. Romanos capítulo 12, ainda voltando aqui na questão da ilustração, Romanos 12 fala que nós precisamos de uma transformação da nossa mentalidade. Por quê? Porque não basta só você chegar, outra referência de programa, eu falei e não fiz, né? Alguém chega na tua casa, já viu aquelas pessoas que vivem no lixão? Quase, né? Acumulador compulsivo, a pessoa vai juntando coisa, vai juntando coisa, vai juntando coisa. Quem já assistiu algum programa desse? Aí vê aqueles apresentadores, né? Como é que é o nome? Não sei nem o nome daqueles apresentadores. O Marcos Mion. Ele vai lá na casa da pessoa, limpa tudo, tira tudo, pinta, né? Aí dá uma casa novinha para a pessoa. Aí a pessoa chega na casa e quantas vezes a gente ouviu histórias de que passa poucos meses e a pessoa já começou a acumular tudo de novo. Já ouviu histórias assim? E daqui a pouco a pessoa voltou num estado pior do que estava. Por quê? Porque se ela não é transformada, não tem um trabalhar e um entendimento, uma renovação da mente, não adianta nada. Escute o que eu vou falar com muito carinho. Não adianta nada o pastor vir aqui, seja curado, seja liberto, seja transformado. Aí sai todas as coisas ruins. Brincadeira, né? A pessoa fica limpa, fica nova, renovada, recebeu do Espírito, mas ela não tem uma prática de evangelho genuína na sua vida. Diga assim, volta pior. E não sou eu que estou falando, é o que Jesus falou. Aí quando vem o dia mau, então nós precisamos olhar para lugares da nossa vida que nós vamos falar de algumas áreas que nós queremos reforma. Então fala assim, hoje é dia de reforma. Deus quer entrar na nossa vida e a primeira coisa, Jesus fala para você assim, vem como você está.
É tão lindo o Evangelho, e eu gosto muito do texto de Lucas 19, quando Jesus entra na casa de Zaqueu. A gente ministrou, quem foi na célula semana passada, ouviu o texto de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele convida, na verdade Jesus se oferece para ir na casa dele, né? Ele entra na casa dele, vai na casa do cara, não fala nada. Ninguém gostava do camarada. Jesus não fala nada. A presença de Jesus convence. E ele começa a deixar Jesus transformar a vida dele. Ele fala, Senhor, se eu fiz alguma coisa de errada, eu vou devolver. Se eu defraudei alguém, Jesus fala, hoje entrou salvação nessa casa. E isso é o Evangelho de Jesus entrando na vida de uma pessoa. Olha que coisa maravilhosa. O Evangelho de Jesus, a presença dele, nos convence. Aleluia! Quando a pessoa tem esse encontro com Deus, ele vem para a igreja, vai para um ambiente, vai para uma célula, ouve a palavra, ela se sente feliz, a palavra entra na vida dela. Agora ela precisa ter uma continuidade, isso é seguir a Jesus. Aquele que roubava, não roube mais, aquele que pecava, não peque mais. Isso chama discipulado. O que é discipulado, pastor? É eu seguir a Jesus. Eu deixar as coisas que eu fazia de errado para trás. Amém? Estou sendo bem didático nessa noite, sim ou não? Amém. Então vamos lá. Primeira área que eu quero falar para você. Área pessoal. Quantos de nós viemos para a igreja e nós queremos vir para Jesus, não para a igreja, mas vir para Jesus para mudar a vida do outro, né? A gente fala assim, eu vim para a igreja porque meu filho está precisando, porque minha esposa precisa de Jesus, né? Eu vim para Jesus, pastor, ora pela vida do fulano. E está tudo bem, sim ou não? Está tudo bem. Mas a mensagem do Evangelho, ela é mais ou menos aquela mensagem assim, máscaras de oxigênio cairão, né? Coloque primeiro a sua, para depois você ajudar o do outro. Aleluia! Porque alguém que não está saudável não vai poder ajudar quem está do lado. Ô Jesus, agora eu vou pregar. Até agora era só a introdução. E muitas vezes a gente quer olhar para a vida do outro, quer arrumar a vida do outro, no casal, na família, no pai, em tudo. Mas se você não estiver bem, e como que eu estou bem? Se eu olho para o meu fundamento, e eu vou falar algumas coisas aqui para nós, para a minha vida. A verdade é isso, que nós precisamos estar bem para ajudar os outros. Um testemunho de uma pessoa, não vou citar nome porque a pessoa não me liberou, mas se ela liberar eu falo. Mas um testemunho, o casamento não estava bem. E eu falei para essa pessoa, eu falei assim, ó, seguinte, e se teu casamento não restaurar? E você segue Jesus? O compromisso começa contigo. O casamento vai ser uma consequência. Topa? O casamento foi restaurado. Aleluia, glória a Deus. Mas a pessoa tomou um posicionamento. Ela falou, eu vou seguir Jesus, não interessa o que, haja o que houver, a que preço for, eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Esse é o tipo de cristão que nós temos que ser. Esse é o tipo de posicionamento. Cristãos, quando olhamos para a história da igreja, que não vinham para Cristo e seguiam Cristo quando estava tudo bem, não, cristãos que iam para arenas. Sim ou não, Del? Que morriam pela causa do Evangelho, porque sabiam que começa com eles. Aleluia, esse é o Evangelho de Jesus. Então, na prática, querido, vida de oração, leitura da palavra, bons hábitos, melhorar a alimentação, prática de exercício, tudo isso faz parte de vida pessoal. Vamos falar alguns. Por exemplo, a pessoa sabe tudo sobre esporte. Hoje o pastor vai mexer um pouquinho, tá bom? Pode ser? Com muito amor e carinho, mas vamos lá, aleluia, nós vamos olhar aqui para os fundamentos. Hoje eu vim com cajado. Vamos lá. A gente sabe tudo sobre esporte, sabe tudo sobre a série, sobre gasta energia com aquilo que é dopamina barata, TikTok, Instagram, jogos, séries. Mas aí quando você olha
o casamento está em ruínas, os filhos estão distantes, a pessoa se sente sozinha. Por quê? Porque não observou algumas áreas pessoais da sua vida. Eu acho que eu pulei aqui uma parte. Deixa eu voltar aqui. A pessoa se sente depressiva, doente, relacionamento está destruído, ela vem à igreja e quer uma oração mágica. Jesus ajuda? Ajuda. Mas precisa começar a se olhar para como você tem levado sua vida. Rotina devocional. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Primeiro, nós estamos falando de fundamento. O que é fundamento? É o que vem primeiro. Eu estava falando com a minha esposa, é tão interessante o jeito que eles constroem casa aqui, no Canadá, sim ou não? Vocês não ficaram impressionados já? Você fica olhando assim, né, os irmãos canadenses vão achar estranho o que eu vou falar. Mas, para a gente acha diferente, acha engraçado. Mas uma coisa interessante é que demora muito para aparecer o primeiro estágio. Sei lá, você não vê nada acontecendo. Do dia para a noite, tem uma casa. Eles falam, nossa, mas eu nem sabia que estava construindo alguma coisa aqui. Daqui a pouco tem uma casa. Sim ou não? Porque o que eles estão investindo muito tempo? Na base, no fundamento, naquilo que ninguém vê. Aleluia! Glória a Deus! Então, o que é o fundamento? É o que vem primeiro. E quando fala de primeiro, o que deu primeiro? Abrir o olho. O que é a primeira coisa que eu vi? É o fundamento. O resto vai sendo acrescentado. Então, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas. Abrir o olho, já vi a notícia ruim, já vi não sei o quê, já tem... Oh, meu Deus! Já vai para o Instagram, já vai para o TikTok, já vai para não sei o quê. Você já está... primeiro, você não está honrando o Senhor na tua vida. Então, primeira coisa, celular ou Bíblia? Jesus, querido, abre os olhos. Jesus, obrigado por esse dia. Abre a janela, olha para fora, fala que dia lindo, Senhor. É o fundamento. Amém? Você já começa a olhar ali, o primeiro. Você primeiro reclama ou agradece? Tem que agradecer. Amém? Bons hábitos. O que você tem consumido mentalmente, fisicamente, espiritualmente, vai refletir em todas as áreas da sua vida. O que você assiste quando você descansa? Seus hobbies. Você sai para caminhar, para ver a natureza. Às vezes, esses dias eu ouvi alguém falando, ai, eu estou tão mal, o diabo está me atacando, né? Coisa está terrível. Eu falei, você está tomando sol? Está tomando vitamina? Porque tem coisa que é espiritual, sim ou não? Mas tem coisa que é natural. Aleluia! Você está bebendo água, aí você se sente melhor, faz um exercíciozinho, né? Vou dar uns parabéns para minha esposa, se segue ela no Instagram, você vê ela lá, até põe a câmerazinha lá dela e vai, volta fazendo exercício. Né? Isso é muito bom. Tinha um pastor que eu gosto muito dele, um pastor querido lá do sul do Brasil, chama Luciano Subirá. E por anos, alguém conhece o Luciano? Por anos ele falava assim, ó, pastor sem pança não inspira confiança. E eu... Oh, meu Deus, misericórdia. Ó, teu marido que falou, hein? Olha lá. E seguinte, querido, por anos ele falava isso, todo mundo achava engraçado, mas uma cultura dentro da igreja de que crente não bebe, mas crente come. E aí você começa a ver tanto crente morrendo cedo de infarto, de problema cardíaco, sim ou não? Aí vai pedir oração, vai falar, ora por nós. Meu Deus do céu. E o próprio pastor Luciano, como testemunho, ele mudou tanto isso na vida dele, que hoje ele escreveu um livro sobre a importância de se cuidar, o livro de jejum, porque nós vemos que tem coisas que são naturais. Aleluia? Outro ponto, hoje eu vou falar bem didático. Descansar. Oh, meu Deus! Aqui vai apertar o calo do imigrante, né? Porque a gente olha para as contas para pagar, olha para as coisas para fazer e fala, que horas que eu vou descansar?
Se o próprio Deus, olha assim para a pessoa que está do seu lado, fala assim, se o próprio Deus descansou, quem és tu? Nós precisamos de tempo de descanso. Nós somos, né, carne e osso e pescoço, como diz, né? Senão a gente não aguenta. Tem um pregador famoso, né, John Wesley, antigo pregador, que morreu cedo. Por quê? O cara deu tudo, né, o gás. Tá. Mas ele fala no final de sua jornada, com quase 40, 30 e poucos anos, não lembro, que se ele tivesse cuidado mais, ele teria ido muito mais longe. Então você vê que muitas vezes coisas pequenas. Jesus é a base de tudo, sim ou não? Mas nós precisamos olhar que sobre essa base a gente vai construindo a nossa vida. E essas rotinas, elas precisam ter verdade. Porque no momento que vem a tempestade, Jesus é minha base. Então eu preciso de vida de oração. Eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar do templo do Espírito. E vamos continuar. Vamos falar de mais uma área da nossa vida. Estamos reformando hoje a casa. Aleluia! Casamento. Oh, glória a Deus. Cadê os casados aí? Olha, aleluia. Então, casamento, querido, Jesus começou o seu ministério restaurando um casamento. Começou, né? O primeiro milagre dentro de um casamento. Então, fundamento do casal, fundamento de um casamento. Oração e tempo de conversa do casal. É importante, sim ou não? O casamento, querido, quando a gente fala sobre base, sobre primeiro, não só, a gente às vezes pensa sobre o dia do casamento. O dia do casamento que você recebe uma bênção. Porque você crê que aquele dia marcou o início de uma história, sim ou não? Foi abençoado, mas não pode parar ali. Não pode parar ali, precisa ter uma constância, aonde o casal senta junto para, não naquele momento, né, acalorado, fala, agora vamos conversar sobre a relação. Não, mas um momento tranquilo, aonde o casal vai poder conversar sobre expectativa, vai poder falar sobre sonhos, vai poder falar sobre finanças. Sabia que a maioria dos casamentos acaba não por causa de traição, mas por causa de problema financeiro? Hoje é o pastor que está aqui para pastorear. Então, querido, por quê? Porque às vezes problemas financeiros geram questões grandes dentro da casa, estresse, pressão. E às vezes você vê que a falta de conversa, de diálogo, de oração, chama a esposa e fala, vamos conversar? Como é que está sendo? Como é que está para você? Às vezes você vai, legal. Final, vamos orar juntos sobre essas coisas. Sacerdote do lar, marido, o que é isso? Toma iniciativa. O marido começa, fala, vamos lá, vamos orar sobre essas coisas. Eu tenho um sonho de fazer uma viagem. A mulher vai falar, aí você dá uma engolida seca, né? Amém, mano. Vamos orar, né? Deus é bom. E coloca diante de Deus. E traz as expectativas, traz as realidades. Aleluia! Sonhos, tempo juntos, vocês vão ver que isso é algo muito bom. Ter um tempo de pelo menos uma refeição com o casal. Uma refeição em família. Sabemos que vivemos dias onde Satanás quer tirar as prioridades. Eu escrevi algo aqui forte. Às vezes entramos no modo automático, trabalhamos mais porque achamos que precisamos, para comprar coisas que achamos que precisamos, para impressionar pessoas que achamos que se importam. Mas às vezes o menos é mais. Às vezes o menos é mais. Você veio até aqui, de outro país, fez um sacrifício enorme. Não precisa sacrificar o teu casamento, a tua vida, os teus filhos, para ter um estilo de vida. Aleluia! Glória a Deus. Ser intencional como família na busca por Deus. Está tendo, querido, um estudo bíblico. Uma vez a cada 2 semanas, eu vou investir na minha casa, eu vou na casa, né, vou ler a palavra, vou estar junto. Amém? Vai ter um retiro de casal. Não vou pedir para você levantar a mão, mas surpreende a tua esposa.
amor, investir na nossa vida. Olha só, você vai ganhar ponto positivo com ela. Aleluia! Ser romântico, ser intencional. É importante o homem dar flor, dar chocolate, mas mais que isso, conhecer a esposa. Às vezes ela não gosta de ganhar flor, às vezes ela gosta de ganhar uma louça lavada. Sim ou não? Tem esposa que fala assim, para mim o chocolate gostei, para, obrigado. Mas se você me levasse para comer um cachorrão, um cachorrão, fala assim lá na tua região também, cachorrão? Cachorro o quê? Dogão, um prensado. Às vezes, né, a esposa já gosta de carinho também, né? Gosta de carinho. Coisa carinha, né? Roupa carinha, isso aí já tem que... Amém. Aleluia. As amizades, querido. Outro ponto. Nós olhamos aqui, nós vamos falar mais alguns só. Mais 2. Amizades. Relacionamentos. Né? Os relacionamentos que você tem, você ora pelos seus amigos. Você ora por eles, você é intencional. A Bíblia nos convida até a orar por aqueles que nos perseguem. Né? Então, começa com os amigos, ora pelos amigos, ora por aqueles que te perseguem. E às vezes você fica assim, vendo pessoa que fala assim, eu estou tão sozinho, ninguém me convida para ir na casa. Você convida alguém para ir na casa? Né? Faz você a parte, chama pessoas, porque nós estamos aqui e investimos em relacionamentos. É tão importante. Sim ou não? Jesus tinha seus amigos, ele falou assim, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Amizade, querido, investir em amizade. Amém? Seja aquele que convida. E o último ponto aqui, querido. Finanças. Aleluia? E nós vamos olhar aqui para isso. Muitas vezes a pessoa fala assim, pastor, o devorador está acabando com minhas finanças. Aí você vai olhar o devorador. Né? É a Temu. Né? O Shen. Misericórdia. Tem um testemunho do pastor Cláudio Duarte que fala assim, né? O pastor Cláudio Duarte fala assim que uma irmã chegou para ele e falou assim, pastor, o diabo está roubando meu dinheiro, está usando meu cartão de crédito, acabando com minhas finanças. O pastor é muito engraçado, esse pastor, e fala assim, traz a fatura aqui, vamos dar uma olhada, vamos orar por isso, né, minha irmã? Aí ele olha a fatura e fala, minha irmã, eu não vi nenhum tridente, né, nenhum chifre aqui. Porque muitas vezes a gente tem a facilidade de transferir a culpa, desde o jardim do Éden, né, a mulher que tu me deste, foi a serpente, põe a culpa no diabo, o diabo fala, mas eu nem tenho nada a ver com isso. É a pessoa que está gastando dinheiro errado. E quando você fala sobre finanças, quando você fala sobre dinheiro, nós estamos falando sobre princípio de tudo, querido. Está falando de filhos, de relacionamento com Deus. Minha filha é pequenininha, eu tenho que ser intencional com ela, hoje. No quê? De olhar para ela e falar, eu te amo, você é linda. E gastar tempo com ela. E estou ali, junto. Para quê? Para que quando ela tiver 15, 16 anos, e senta junto, vamos ler a Bíblia junto, vem fazer oração com o papai. Ensina a criança, estou falando de várias áreas. Sim ou não? Aí chega com 15, 16 anos, meu filho não quer nada comigo. Aí você investiu no princípio, né? Então isso é aquilo que nós estamos falando, sobre semear desde o princípio, ser intencional. Quando fala sobre finanças, querido, finanças, e aqui já estamos caminhando para o final, tem princípios que a gente, aqui eu ia colocar vários outros. Aquilo que vem primeiro, como eu falei, o casamento, né, a cerimônia que vem primeiro. Mas você não para ali. Eu vou ser generoso uma vez na vida. Não. É você aprender que quando se fala sobre dízimo e oferta, eu estou simplesmente, aqui eu estou ensinando, amém? Ensino. Eu estou simplesmente dizendo para o Senhor, tu és o primeiro na minha vida. Aleluia? Pastor, mas é difícil. Eu sei que é.
Mas quando você pratica isso, você coloca em primeiro lugar o reino de Deus, é um passo de fé. É um passo de você exercer assim, Senhor, eu estou consagrando a minha vida ao Senhor, estou semeando algo. É o que eu falei, se o semeador comer a semente, ele não vai colher nada. Sim ou não? É básico. Então aqui, o princípio da finança. Todas as vezes, minha mãe sempre fala isso, que você quebra um princípio, o princípio te quebra. Aí você fala assim, mas está muito difícil. Aí você tem que olhar para o irmão e falar assim, meu irmão, você está sendo fiel a Deus. Amém? Eu não falo sempre sobre isso, mas hoje eu tenho que ensinar. Agora ficaram quietinhos, né? Aleluia. Mas não para aí, querido. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou sendo fiel a Deus, eu estou semeando. Você é generoso? A generosidade abre portas. Generosidade. Convide pessoas para vir na tua casa. Deixa um troquinho lá para dar de esmola. Aleluia. Está com guarda-roupa esbarrotado que não cabe mais. A mulher parece uma centopeia de tanto sapato que tem. Aleluia. Não vou olhar para ninguém, vou olhar para o céu. E às vezes precisa se desfazer, abrir. Porque quanto mais você dá, mais você abre espaço para receber. O coração generoso. Deus quer trabalhar em fundamento na nossa vida. Sim ou não? Então são princípios. Quanto mais você abençoa, quanto mais você... Outra coisa, organização financeira. Tem um Mateus tem falado várias vezes, vamos fazer um curso, pastor, para os irmãos sobre organização financeira. Boa, sim ou não? Quem topa? Por quê? Pastor, eu ganho 2, eu gasto 3. Aí não tem o que fazer. Aí a gente ora. Deus abençoa as finanças do irmão. Multiplica. Mas dá sabedoria também, Jesus, a ele, né? A entrar no orçamento dele. A colocar no papel e a se manter. Eu e minha esposa baixamos até um aplicativo esses dias, meu irmão. A gente baixou o aplicativo, eu orei ali, falei, Deus, me dá ajuda aqui, Senhor, que a gente vai se manter nesse aplicativo. Que eu sei que não é fácil. Sim ou não? Né? Compartilhe depois com os irmãos. Né? Para a gente poder honrar o Senhor em todas as coisas. E dá para se fazer, dá para se viver. Mas às vezes a gente tem que entender esses princípios. Glória a Deus. Mais uma vez, são princípios fundamentais. Ele está falando de fundamento. Eu quero, sabe, ter um casamento, né, dessa maneira. Eu quero ter filhos dessa maneira. Mas vamos voltar no fundamento. Primeiro, tempo de qualidade com a palavra. Você, tempo de qualidade da palavra com seu cônjuge, com seus filhos. Aleluia! E aí você vai construir uma vida saudável. Uma vida saudável. Você vai poder expressar isso em relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis, famílias saudáveis, comunidade saudável, igreja saudável. Nós vamos poder influenciar mais e mais pessoas nessa nação. Lembre-se dessa mensagem. Se você esquecer tudo que eu falei para você, você lembra disso que eu vou te falar agora. No momento da crise, você tem que estar preparado. Primeiro, se ajudar. Está bem. Amém? Homens, vocês precisam estar bem. Vamos caminhando já para o final aqui, mas quantas vezes a gente escuta histórias, o camarada vem, se dá total, mas ele se desgasta total, emocionalmente está mal, espiritualmente está mal. Daqui a pouco ele não consegue mais. Mas como é que ele vai se doar para a esposa, para os filhos? Então você precisa estar bem. Você precisa estar mentalmente, emocionalmente bem. Aleluia! Como é que faz isso, pastor? Vai para o simples, o fundamento. Começa com Cristo. E fala, Jesus, me ajuda. Aleluia! Vamos orar? Seu lugar aí mesmo, querido. Pai querido, nós te louvamos por pela instrução da Tua palavra, que nos mostra mais uma vez, Pai, que quando nós ouvimos e praticamos essas coisas, nós estamos construindo alicerces
fortes e firmes, que ainda quando vem o dia mau, nós vamos permanecer fortes, firmados, casas abençoadas, firmadas. Pai, não apenas porque nós recebemos algo, Senhor Deus, ó Pai, mas porque nós praticamos aquilo que recebemos. Fomos fiéis naquilo que praticamos do céu. Abençoamos a vida de cada um aqui, aquele que entrou nessa noite aqui, que não volte para a sua casa da mesma forma que chegou, mas volte transformado, um agente de transformação, em nome de Jesus, Pai. E que esta palavra crie vida nos nossos corações, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, que você possa ir na paz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.